Efésios, capítulo 4. Amém? Vamos fazer uma leitura aqui de alguns versículos, né? E aquilo que o Senhor vai querendo que nós está extraindo desses versículos, nós vamos estar compartilhando com os irmãos. Começa assim no versículo 1 de Efésios 4. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Versículo 7. E cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo, pois prisioneiro, e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá, para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Amém? O que eu disse aqui no final, irmãos? A última frase, em que cada parte, vamos ler juntos? Eu vou falar em que cada parte você continua, amém? Em que cada parte está um pouco diferente a tradução, né? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui na minha tradução está escrito assim: em que cada parte realiza a sua função. Em que cada parte realiza a sua função.
Versículo 16, esse, né? 16. Vou ler ele inteiro aqui na minha tradução. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por isso que é bom a gente ler em várias traduções. Daí você consegue entender melhor. Não é verdade? Aqui você consegue ter uma noção melhor do que está sendo falado. Então o que eu quero que você, eu quis que você frisasse essa última frase, em que cada parte realiza a sua função. O que eu estou querendo dizer aqui? Para que o corpo funcione, para que o corpo seja ajustado e funcione, cada parte desse corpo precisa realizar a sua função. Nós fomos chamados para funcionar. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: você foi chamado para funcionar. Olha só que interessante. A mídia, o mundo e aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus, eles vão falar que você foi chamado para cuidar da sua casa, vai falar que você foi chamado para limpar, para passar, para cozinhar, e os homens para trabalhar, suar, né? O mundo vai colocar na nossa mente que nós fomos chamados só para isso: trabalhar, limpar, passar e cuidar um do outro. O mundo vai colocar sempre essa imposição em nós, sendo que isso, o trabalho e o cuidado, o zelo, ele vem da parte de Deus, mas como consequência de quando você está bem ajustado em Cristo. Então a Bíblia está dizendo para nós, e nós precisamos entender uma coisa: nós fomos chamados nós somos chamados para fazer parte desse corpo, e nós somos membros desse corpo. Cada um de nós temos uma função no corpo. Então, na verdade, o nosso chamado, cada um de nós temos um chamado como membros desse corpo. E aquilo que o Deus nos chamou principalmente é para que o corpo seja montado, para que esse corpo funcione. Repara uma coisa que o versículo está dizendo assim: olha, se as partes, se nós como membros que somos as partes desse corpo, cada um de nós faz parte desse corpo, então nós somos partes dele. Se as partes não funcionar, esse corpo ele não vai conseguir andar, esse corpo não vai conseguir funcionar também. É disso que esse último versículo está deixando bem claro: de todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, todas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. À medida que você vai entendendo a função, à medida que você vai entendendo quem você é nesse corpo, o primeiro passo de cada cristão e cada irmão, cada irmã, é entender quem você é nesse corpo, aonde você vai funcionar nesse corpo. E cada parte é importante como qualquer outra parte. Alguns vai ter uma vocação maior em ministrar louvor, outros vão ter uma vocação maior para pregar, mas tem outros que têm uma vocação só de interceder, aonde as pessoas não estão vendo, porque eles não estão aqui em cima, mas a importância do intercessor é tão maior do que aquele que está aqui na frente. A importância daquele que limpa. Por exemplo, vocês estão aqui na igreja, hoje eu mandei lá um videozinho rápido. Não foi eu que limpei, alguém veio aqui limpar. Alguém está limpando todos os cultos para nós. Essa parte é tão importante. Vocês não estão vendo ela, mas ela está funcionando no corpo. Então nós precisamos entender isso. Desde o que limpa, desde do que cuida, desde aquele que fala, daquele que ora, daquele que louva, daquele que zela, daquele que investe. Sabia que tem um ministério daquele que provê? Deus vai fazer alguns de vocês, se vocês tiverem um coração em Cristo, tem que deixar bem entendido isso. Você precisa ter um coração em Cristo, senão Deus não vai te dar. Porque se te dá, Ele perde você. Então Ele não vai te dar para te perder. Deus não quer te perder.
Mas entenda uma coisa, tem alguns aqui que o Senhor quer levantar como homens e mulheres que sejam empresários, que sejam pessoas que vão ter uma vida financeira muito boa. Sabe para quê? Para você ser provedor de uma igreja, você ser provedor de uma vida, de um pastor. Esse é um ministério tão importante, olha só, ninguém vê. Mas olha que importante, tem muitos ministérios assim como esse que ainda estão funcionando porque tem alguém que não está aparecendo, que está provendo. Sabia disso? Aqui nós temos uma pessoa que de vez em quando a gente menos espera, e é o momento que a gente mais precisa, Deus usa. Veio aqui uma vez em 7 anos. Uma vez em 7 anos. Eu não preciso estar aqui, mas é generoso, abençoa. Então Deus levantou essa pessoa para ser um provedor, tem provido. Pastor, mas eu quero ser também, por que não está acontecendo? Então, meu irmão, agiliza logo o teu coração e prepare ele para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa ser o que é um homem e uma mulher de Deus? É aquele que não vai se corromper com nada, nem com a quantia de clientes, nem com a quantia de dinheiro, nem com a quantia de pessoas, nem em lugar nenhum. Você vai ser sempre o irmão íntegro, sabendo das suas responsabilidades. Nada vai corromper o teu coração e nem tua mente. Então, se você sente que você tem um chamado para ser um provedor e ainda não está acontecendo, então o meu conselho para você: comece a orar mais, comece a derramar teu coração, Senhor, comece a ser generoso, comece a experimentar para você ver. Deus, ele vai te preparando aos poucos, e quando você menos esperar, Deus te coloca no lugar aonde Ele te escolheu. Tudo isso que eu estou falando são partes do corpo. Você faz parte desse corpo? Irmãos, a Bíblia está nos ensinando, para quem nunca ouviu, que nós somos o corpo de Cristo. Eu não consigo ser o corpo sozinho. Você não consegue ser o corpo sozinho. Para nós sermos corpo, nós temos que estar juntos e ajustados no Senhor. E a Bíblia vai dizer que a cabeça é Cristo. Então quem comanda o corpo é a cabeça. Amém? Quem comanda o corpo é a cabeça. Então não somos nós que nos mandamos. Se você é o dedinho, se você é a perninha, de repente você é o braço, de repente você é um órgão vital, né? De repente você é um coração. Cada um de nós somos parte desse corpo. Só que em tudo, quem comanda é o Senhor. Tudo quem comanda é o Senhor. Se o Senhor está mandando um comando para o corpo não está funcionando, alguma coisa aconteceu para perder esse contato. Alguma coisa aconteceu. Um dia Deus me deu uma visão, falando de corpo, agora Deus me fez lembrar. Agora que eu disse que se a cabeça está mandando comando e o corpo não está respondendo, de repente aconteceu algum derrame. De repente, irmãos, estou falando na linguagem humana para a gente entender, né? Se a cabeça está mandando a perna mexer, a perna não mexe, aconteceu algum problema, um desligamento. Mas sabe qual que é a boa notícia? Que com muita fisioterapia e tratamento, esse membro pode voltar a ter função. A cabeça fala e ele responde. Sabe o que eu estou aqui dizendo? Com muita oração, com muita dedicação, com muito eu quero, Senhor, Deus pode voltar a te usar. Deus pode voltar a fazer você funcionar. Mas depende de você. Se esse membro ficar parado, assim como nós lemos em Salmos, Davi falando uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei. Se ele só pede, mas não busca, ele vai ficar engessado, vai ficar parado e não vai acontecer nada. Então se o membro ficar só parado também, ele vai perdendo movimento, não é verdade? Experimenta ficar uma semana deitado, sem levantar. Aí você fala assim, uma semana deitado é tudo que eu queria, vou descansar bem meu corpo. Experimenta fazer para você ver. Depois de uma semana você vai levantar assim, parece que está tudo travado. Aí você vai mexendo aos poucos o corpo. Eu falo assim porque se eu ficar um dia assim, eu já fico assim.
Imagina uma semana, né? Acho que já essa tudo. E daí até você botar o corpo em dia de novo, para você voltar a ter as suas atividades, leva tempo. Por isso que quando você se afasta dos caminhos do Senhor, por isso que quando você fica longe da palavra do Senhor, a tendência é que você lembre de uma coisa: você não é um corpo, você é um membro do corpo. Um membro do corpo longe do corpo corre o risco de morrer. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele assim: um membro do corpo longe do corpo corre o risco de morrer. Eu lembrei de uma situação, né, que a gente viu quando a pessoa acabou torando o dedo, né? E qual que é o conselho da medicina e dos médicos? Se algum membro teu foi amputado por algum motivo, o que você tem que fazer? Deixa ele lá num cantinho, no outro dia você vai ver o que faz? É isso, irmãos? Não, você tem que pegar rapidamente, correr para o hospital, porque se você for rápido, dá tempo de ligar, costurar, e esse membro não morre. E aí volta a funcionar no corpo. Em algumas situações, isso aqui é muito espiritual também, em algumas situações ele não vai ter a mesma mobilidade, não vai ter a mesma... Foi cortado, foi recolocado, mas vai funcionar. Então em alguma situação, depende do membro que foi. Então o que eu estou querendo dizer para você: quando você está muito longe, muito distante do corpo, corre o risco de você espiritualmente começar a perder essa ligação. Você começa a perder esse contato. E daí parece que as coisas daqui de dentro já não fazem mais tão sentido, porque você está tão lá fora, que aqui, as coisas que estão acontecendo aqui dentro, talvez não está fazendo muito sentido para você. Mas à medida que você retorna e volta, você vai ouvindo de novo, e aquilo vai te ligando de novo ao corpo, não é verdade? Não sei se alguém já, com certeza, uma grande parte já ficou tempo afastado, depois volta. A primeira impressão, olha só, irmão, tudo que eu estou falando aqui é do Espírito, não escrevi nada, eu preparei para falar isso. Eu disse que nós ia ler os capítulos e depois nós ia falar aquilo que Deus quisesse que falasse. Para quem já teve a experiência de se afastar, quando retorna para a casa do Senhor, qual que é a primeira impressão que ela tem? Ela pensa assim, ela acha que está fora está deslocado, né? Ela fica assim, parece que está todo mundo me olhando, parece que está todo mundo não sei o quê, parece que está estranho, parece que tem alguma coisa estranha. Algum sentimento que a gente vai tendo. Se você lembrar de alguma coisa, você pode falar aí, me ajuda a pregar. Então você vai tendo aqueles... Aí parece que você chega meio frio e sai meio gelado, meio frio ainda. Para algumas situações, não são todas. Para algumas situações acontece isso. Por quê? Porque você é membro, e lembre, você é membro. Você não é o corpo, você faz parte do corpo. Ficou muito tempo fora, perdeu esse contato, perdeu essa... Aí quando você volta, até o corpo te esquentar, até o corpo te aquecer e fazer a corrente sanguínea voltar a funcionar, fazer com que os nervos comecem a fazer movimento e você começa a sentir algo maravilhoso, porque você vai começar a sentir aquilo que a cabeça está mandando. Talvez leve alguns dias. Agora nós precisamos entender quem nós somos no corpo, aonde nós fazemos parte desse corpo. Porque tem parte do corpo que às vezes está distante, mas quando vem na primeiro impacto já sente o Senhor queimar, a alegria de ser recolocado, de ser religado ao corpo. Então nós precisamos entender isso para sermos uma igreja saudável, para ser uma igreja madura, porque nós estamos falando aqui, olha, tudo isso aqui nós estamos falando, lógico, do texto inteiro, mas baseado aqui só nesse último versículo. Agora,
Se nós pegar um pouco para cima e começar a ver algumas coisas interessantes. Olha só, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Vocês foram chamados por uma esperança em Cristo, é uma só, é um corpo, é um Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso aqui é a Bíblia Sagrada está falando. Então, em tudo há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Olha que interessante. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está sobre, Ele está no meio e Ele está em. Está em nós. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos entender isso e nunca perder esse lugar do corpo, porque a cabeça ela quer falar contigo. Cristo, ela quer que você funcione. Até porque para que o corpo funcione, os membros precisam funcionar. Amém? Para você andar, qual os membros que precisam funcionar aí, irmãos? Os mais básicos que você consegue lembrar: os pés, as pernas, os nervos. Oi? Joelhos. Você já pensou sem isso? É bom pensar. Porque às vezes a gente acha que a nossa vida está tão difícil, né? Agora você imagina sem as pernas. Agora você imagina sem teus pés. Você tem pé, irmãos? Amém? Vocês têm pernas? Então louve o Senhor, porque Deus te deu para você estar adorando o Senhor. Os teus membros estão funcionando, o teu corpo está funcionando. Amém? Levanta a mão. Quem que mandou a tua mão levantar? Foi a tua? Tua mão levantou. É dessa forma como o meu corpo funciona. É dessa forma que Cristo quer que o corpo, a igreja, funcione. Só que agora nós precisamos ligar um ao outro. Mas ele é chato. Eu sou ranzinza. Eu sou mais bonzinho. Eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Como é que vai funcionar isso? Se você for olhar num corpo, né? Tem até o sistema nervoso. Também tem. E nenhum é parecido com o outro. Só que ele vai funcionar. O que acontece? Eu preciso entender quem você faz parte desse corpo. Você precisa entender também quem você é. E nós se ajustarmos, sem apontarmos defeitos. Porque aquilo que para mim eu não consigo fazer, que para você é um defeito, talvez seja a tua função. Para que eu funcione, você precisa funcionar. E às vezes nós estamos apontando as pessoas, apontando os membros, alguma coisa. Você precisa funcionar, mas talvez é você que funciona para que ele funcione. Se você não funcionar, ele não vai funcionar. Se ele não funcionar, você não funciona. Nós precisamos entender isso. É algo profundo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a igreja, o corpo da igreja, a face da terra, infelizmente ainda está mancando. Infelizmente ainda está andando meio aleijado. Porque nem todos os membros estão entendendo as funções. Nós precisamos funcionar. Vocês perceberam que ele fala assim, ó, é por isso, acho que é no versículo 11, deixa eu ver. Ele vai dizer assim, ó: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. 5 ministérios aqui. Para você que não sabe, a nossa igreja é uma igreja apostólica e profética. E nós andamos debaixo dos 5 ministérios. A nossa visão de reino, andamos debaixo dos 5 ministérios.
Aí você veja bem aqui, ó. Ele fala assim, ó. Ele está falando do corpo, está falando da função. Um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Nós precisamos estar ajustados. E é por isso que ele separa uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. E assim os 5. Amém? Só que você está entendendo uma coisa? O que ele está falando aqui? De funcionar. Ele está falando assim, quem que é você nesse corpo? Aí ele fala no final, mas cada um tem uma função. E para que esse corpo funcione, nós precisamos funcionar. Nós precisamos agir. Então todos esses ministérios que nós falamos aqui, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres. Nós usamos a mão para falar sobre isso. Apóstolo, profeta, evangelista é o maior. Olha que interessante. Na mão, o evangelista é o maior, porque ele é o que mais alcança as pessoas. Por isso que para uma igreja funcionar precisa ter evangelista para alcançar. Só que uma igreja só de evangelista não funciona, porque daí tem que ter um pastor para cuidar. Vocês entenderam? E para que haja direção, para começar aqui precisa ter um apóstolo que traz fundamento, que tem visão, profeta que vai dar direção. Amém? Aí o pastor é o dedo da aliança. Esse é o pastor. E daí o mestre é o mindinho. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem poder de entrar mesmo nos nossos ouvidos. Esse é o mestre. Só que você viu que as hierarquias, a gente usa esse termo hierarquias, mas não, é função. Então cada um funciona numa parte do corpo. E um é tão importante contra o outro. Isso eu já entendi há muito tempo. Mas nós vivemos numa cidade onde eu posso falar sem medo de errar, que 80% da população da cidade não entende isso. Eles ainda entendem como hierarquia, ainda entendem como patente, ainda entendem eu sento aqui, você senta aqui. Mas a palavra não está dizendo assim, está dizendo que nós precisamos funcionar. Somos membros do corpo, todos somos membros. Alguns vai ter uma função um pouco maior, mais responsabilidade. Você imagina se é um coração, qual o tamanho da tua responsabilidade? Para você ver. Você parou, acabou. Você entendeu, irmãos? Por isso nós precisamos entender, irmãos, isso. Sabe o que acontece? A gente fala assim, mas se eu parar, o problema é comigo. Depois eu me entendo com Deus. Não, irmãos. Isso é mentira do mundo. Se você parar, você está fazendo com que um corpo fique aleijado de alguma coisa. Alguma função no corpo não vai funcionar. Por quê? Porque você parou. Porque você quer desistir. Porque você não quer se empenhar. Porque você não quer fazer. Deixa que os outros façam. Eu não estou dizendo que todos têm que estar aqui em cima. Não é isso que eu estou dizendo. Porque daí não seria o corpo. Não seria membros do corpo, na verdade. Para ser membro, cada um tem a sua função. Cada um está no seu lugar certo. Então nós precisamos buscar em Deus as funções do Senhor em nossas vidas. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, você está funcionando? Fala assim, eu preciso de você. Funcione. Você entendeu, irmãos? Mas você tem que entender com responsabilidade isso. Você precisa entender isso rápido. Ninguém vai sentir falta. Como que não? Deixa eu arrancar um pedacinho de você, para ver se vocês não sentem falta. Alguém quer deixar? Posso arrancar um pedaço de vocês? Olha, aí o pessoal pega a parte do vídeo, né? Corta. Pastor Canibal tá querendo arrancar um pedaço de alguém. Ai, Jesus, porque é assim que está acontecendo hoje. As pessoas querem se promover, né, em cima de algumas pessoas. Mas no inteiro, texto e contexto, para não virar pretexto para heresia. Posso tirar um dedinho teu?
Não vai fazer falta, não é verdade? Não é? Tirar a orelhinha. Dá uma faltadinha só. Uma paradinha só. Um tempinho só. Que tal eu arrancar teu pezinho? Você não vai sentir falta. Não é assim que o mundo coloca na nossa cabeça? Se você não for, não tem problema. Tem outro que faz. Se você não for, ninguém vai sentir tua falta. Como assim? Então vou pegar um pedacinho para ver se faz ou não faz falta. Se não dói no corpo. Sabe eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo está falando para mim agora? Quando a gente perde, machuca, bate, a gente sente como se a dor fosse aqui, né? Mas ela está aqui. Toda dor é sentida aqui. Aqui e aqui no coração. Para quem não sabe, o coração também pensa. Agora vou mexer com você, né? Uma hora dessa eu vou dar um estudo sobre isso. Não é só o cérebro que dá comando, o coração também dá. Cientificamente, irmãos. Não estou falando de algo louco, não. Estou falando cientificamente. O coração também toma decisões. Assim como a gente acha que é só o cérebro. Então quando você machuca, fere aqui, ó. Tá ferindo quem então? Quem que é a cabeça? Quem que está sentindo tudo isso? Por isso que você não sente. Se você não tivesse a tua cabeça aí, eu podia arrancar todo o seu corpo inteiro. Podia arrancar pedaço por pedaço, sem nem sentir nada. Tirou a cabeça, acabou. Você só sente porque você tem aqui, ó. Então cada beliscãozinho que você leva aqui, mas o sentimento vem daqui, da dor. Aí você sente, parece que é ali. Então quem está sentindo tudo, a minha falta e a sua falta, é a cabeça do corpo. Vocês conseguem entender a responsabilidade do membro? Por isso nós precisamos ser responsáveis. Por isso nós precisamos funcionar. Porque de repente para que as pernas andem bem, as duas têm que estar funcionando. Se tiver uma faltando uma coisa, vai pesar para outra. E se faltar as duas, vai ficar mais difícil ainda, porque vai ter que se arrastar, vai ter que usar os braços, vai ter que usar... Vocês estão entendendo, irmãos? E ó, eu tenho uma coisa que o Espírito Santo está falando aqui para mim. Não, o Espírito Santo está assim, não esqueça de falar isso, não esqueça de falar isso. E eu quero falar no final. Versículo 13 está dizendo assim, ó: até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. Unidade de fé. Unidade de fé é membro unido com membro, confiando na decisão da cabeça. Membro unido com membro, com fé em Cristo. Amém? Então nós precisamos entrar nessa unidade de fé. Amém? Eu posso ter uma fé individual? Posso, porque eu tenho que confiar no Senhor. Mas eu só vou funcionar quando eu tiver uma unidade de fé. Quando eu tenho uma unidade de fé, eu funciono, faço o corpo funcionar. Amém? Então olha só: até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, juntos, unidos, com fé no conhecimento do Filho de Deus, que vem da cabeça. Amém? E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maturidade. Quando você chega numa estatura de varão perfeito. Algumas traduções falam assim. É quando você cresce. Você atinge a medida da plenitude de Cristo. É quando você está funcionando nesse corpo. É quando a cabeça fala e você responde.
imediato, sem delay, sem atraso. O Senhor está falando e você está percebendo e você está agindo. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Estão entendendo o que você... Já estão identificando quem você é, não? O corpo tem bastante membro, hein? Amém? E o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Nós estávamos falando ontem sobre isso, um assunto sobre crianças. Nós pais precisamos cuidar dos nossos filhos, atentos sobre eles. Você percebeu que o texto está falando assim, não sejamos como crianças para ser levado para um lado, para o outro, como ondas? Porque é assim que acontece, nós precisamos cuidar. Chega lá o cara, a pessoa que quer fazer a maldade, ela chega na criança bonzinho, nunca vai chegar ruim. Vai chegar bonzinho, oi, tudo bem e tal, teu pai está aí. A criança na inocência não está. Você está com quem? Estou sozinho. Então, deixa eu mostrar um negócio para você. A criança na inocência vai. É levado de um lado para o outro. Infelizmente hoje há muita maldade e acontecem coisas que você sabe. Eu preciso falar. Precisamos cuidar disso. O Deus está falando para que não sejamos mais como crianças. Que qualquer conversa, você vai para cá e vai para lá. Vai para lá e vem para cá. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia da esperteza dos homens. Os homens astutos, espertalhões, induzindo ao erro. Começa a induzir as pessoas. Então se você não cresce na maturidade, se você não ouve essa palavra e queira viver ela, se você só leva isso como sei lá, um passatempo, uma brincadeira, ou um tempo que eu quero, se você levar tudo aquilo que nós estamos falando assim, você não vai crescer em maturidade. E daí chega um, fala, te leva para cá, chega outro, fala, te leva para lá. Mas quando você permite a funcionar no corpo, os astutos, homens ruins, que ficam induzindo a você errar, quando você ouvir falar, você não vai cair nesses ventos de doutrina, você não vai ficar aí perdido, achando, onde que é verdade agora? Eu não sei mais. Se não sabe mais é porque você não tem ouvido e praticado. Por isso que Deus está falando, nós precisamos crescer, deixar de sermos como crianças, que ainda não tem o entendimento, que ainda não sabe ainda de todas as coisas, que qualquer um que pode chegar, pode mexer. Amém? Antes seguimos na verdade no amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Irmãos, eu tenho bastante coisa para falar aqui, mas antes que você durma, eu vou finalizar dizendo o que Deus falou para mim e não esquecer de dizer. Pergunta para o irmão do teu lado assim, está difícil? Como é que está a luta? Pergunta para ele. Irmãos, você tem murmurado demais? Não precisa responder. Eu estou fazendo umas perguntas só para identificar algumas coisas. Tem murmurado demais? Reclamado demais? Como é que está a tua vida? Está difícil? É difícil funcionar no corpo? Esse negócio de crente, negócio de igreja é difícil. Para alguns é fácil, tranquilo. Para mim, eu não consigo viver sem isso. Se me tirar daqui, eu acho que eu acabo morrendo. Porque eu vivo, eu respiro esse ar do Senhor. Não consigo viver sem Deus. Mas às vezes algumas pessoas, pasmem, tem pessoas que têm dificuldade.
Tem pessoas que têm dificuldade de ler Bíblia, têm dificuldade de orar, têm dificuldade, e sempre está falando que está difícil, sempre está falando que não tem como, sempre está falando que não vai alcançar, sempre está dizendo: o Senhor me esqueceu, o Senhor não me ouve, não aguento mais essa luta. Você já ouviu alguém dizer isso, irmãos? Não aguento mais, tanta luta, tanta dificuldade, só comigo, só com ele, só com... Você já ouviu? Só acontece comigo. Também não vou mais. Faz biquinho ainda, né? Não vou mais. Enquanto Deus não fizer, se não vir na minha casa. Eu já sabia, irmão. A gente é pastor, eu já passei por isso, irmãos. E olha que, algumas pessoas já fizeram isso. Se o pastor não vier na minha casa, é como se a gente fosse obrigado a ter que ir. Como se fosse obrigado a ir lá. Sabe? Situações assim que não quero nem entrar em detalhes, sabe? Situação. Se não vir aqui, não faço, não vou, não peço perdão, não reconcilio, não vou fazer, porque é só comigo, não me enxerga. Tem um monte de gente assim. Por que eu estou dizendo isso? Para mim, que o Espírito Santo mandou falar aqui sobre esse texto. Você sabe quem que escreveu esse texto? Sabe ou não? Quem que está falando nesse texto? Quem está falando nesse texto é Paulo. Paulo que está falando. Ele está escrevendo. Ele está escrevendo. E olha que interessante. Vamos ler o versículo 1 lá. Fala o versículo 1 para nós, para você ver. Ele começa já dizendo. Aí quem conhece, né, quem que é o preso, já sabe. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor. Eu preso do Senhor. Aí ele começa: que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você estivesse preso agora, você teria essa disposição de escrever carta para igrejas, para as pessoas, dizendo assim: olha, eu preso do Senhor, rogo-vos, pois, eu preso, estou preso, mas eu estou aqui preso numa cadeia, mas cadeia não tem hoje não, né? Vem marmitinha, está dormindo bem, tem um solzinho, não, era um lugar terrível. Agora ele está dizendo assim: eu estou preso, eu preso do Senhor, que andeis, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Bota outro versículo. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Amém? Você teria essa disposição? Imagina uma caverna, um buraco úmido, ratos. Não tinha coberta igual nós temos hoje. Colchãozinho. Você preso porque você está falando da verdade, do amor de Cristo. Você teria essa disposição de pegar e começar a escrever para incentivar outras pessoas a viverem dignamente, de ter só um Deus? Olha, irmãos, é só um Senhor, um só Espírito. Nós precisamos andar na unidade de fé. Você teria essa vocação? Você teria essa disposição? Sabe por que eu falei? Se tem algum problema, se tem alguma dificuldade, porque às vezes nós reclamamos de tão pouco. Por tão pouco não queremos adorar, por tão pouco não queremos falar de Cristo, por tão poucos não queremos, igual eu falei, se não vir aqui não vou. Eu já ouvi isso. Por tão pouco nós ficamos fazendo a mínima com Cristo, que é a cabeça do corpo, e esquecemos que nós só somos um membrinho. Somos membros. Eu falei membrinho porque pode ser um nervinho, pode ser uma unha, pode ser. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente, por muito pouco, por faltar por não ter mistura hoje. Hoje também não vou, o Senhor esqueceu de mim. Vocês estão entendendo o quanto está faltando para nós entrar na plenitude de varão? Maturidade?
para que tudo isso funcione. Nós queremos bênçãos, nós queremos o Senhor, nós queremos que as coisas funcionem. Mas olha só, de repente você membro, eu membro, nós membros, não sei, de repente está meio paralisada essa parte do corpo. Mas ainda continuamos a reclamar que não funcionamos, que não está dando certo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Então Deus está falando assim, ó, nós precisamos, independente do que está acontecendo com nós, se o trabalho está dando certo, se tem pessoas, sei lá, alguma coisa está acontecendo ruim, não importa, você vai adorar o Senhor, vai crer o Senhor. E se caso você for preso do Senhor, escreva uma carta de incentivo para aqueles que estão lá fora. Aí você fala assim, eu preso do Senhor não posso fazer muito aqui dentro, mas você que está aí fora, pratique o amor, pratique o perdão, ame as pessoas, funcione no corpo. Amém, irmãos? Sabe o que essa palavra que eu estou pregando hoje é o incentivo a nós a anular a murmuração da nossa mente, do nosso coração e da nossa boca. A anulação, a murmuração, da reclamação vai ativar bênçãos na sua vida. Você é aquilo que você diz. Olha para o irmão do teu lado e fala, você é aquilo que você diz. Você é aquilo que você busca, diga para ele. Você diz e busca. Se você tem dito muita desgraça, muitos xingamentos, muitos isso, se está muito cada vez que você abre a tua boca, é isso que o espiritual, é isso que vai funcionar sobre a tua vida, porque você é um profeta, você é a boca de Deus, então tem autoridade na sua boca. Então a mesma boca que pode abençoar, pode amaldiçoar. Mas eu não estou dando essa intenção, não importa a intenção, falou, liberou, a tua casa está recebendo, teus filhos que estão recebendo, você próprio que está recebendo. Às vezes você está sofrendo aí já faz tempo, porque você não consegue converter o membrinho que está dentro de você. Vocês estão entendendo, irmãos? Então comece a liberar a palavra de bênçãos. Não importa a situação, se quebrou, furou, deu a topada, nossa, deu a topada, já quer, né, soltar os pi. Não é verdade? Mas Deus está nos ensinando hoje a aprender a ser gratos, aprender a louvar o Senhor. Sabia, irmãos? Com o que você tem, com o que está na sua mão, saber honrar o Senhor com aquilo que Deus te deu. Mas parece que não tem nada. Será que não tem nada mesmo? Será que não tem nada mesmo? Você tem muita coisa. Você é abençoado. Deus tem feito grandes coisas. E se nós fossemos fazer uma alta avaliação, se nós éramos merecedores, talvez algumas coisas vamos ser reprovadas. Mas ainda Deus decidiu te abençoar. Ainda Deus decidiu fazer um milagre na sua casa, na tua família e teus filhos. Eu não vou perguntar se você tem mania de, quando você fica bravo, soltar os verbos ruins. Eu não vou perguntar, porque isso é um problema teu, assim, de particular teu. Mas eu vou te dizer, se você tem esse problema, irmãos, anule isso na vida de vocês. Você não está amaldiçoando só você, você está amaldiçoando a tua família. Você está trazendo maldade para quem está ao teu redor. Todos que estão ao teu redor. Você está entendendo? Você não está fazendo só mal. Mas eu estou falando para aquela pessoa. Mas tudo que você libera vai ser atraído para você. Porque a tua boca que pode abençoar está amaldiçoando. Às vezes tem umas coisas que é automático, né? Que desgraça. Como é que vai ser a nossa vida se nós só estamos liberando isso? É isso que vai atrair para nós. Começa a dizer que você é uma bênção. Começa a dizer que você é rico. Começa a dizer que você é próspero. Quando vinha assim,
Não, eu que domino isso aqui. Eu que mando nessa parada. Não é verdade? Quem que manda em você aí? Se não é você mesmo. Não é você que decide o que fala? Talvez esse seja o problema. Porque ainda é você que está decidindo. Permita Cristo decidir por você. Como assim? É só você. Irmãos, é fácil. Quando vem para tomar uma decisão, você já ficou meio em dúvida. Será que tomo ou será que não tomo? O que você faz? Fecha teus olhinhos e pensa, como é que Cristo faria? Deixa eu lembrar. Aí você começa a lembrar das passagens, começa a lembrar o que você ouve aqui dentro da igreja. Aí você já vai tomar decisão conforme Cristo na sua vida. Tem coisa que não precisa nem de perguntar. Você mesmo já... Opa, é verdade, não adianta. Você está entendendo, irmãos? Talvez você precise deixar Cristo tomar mais decisões. Talvez você tomou decisão até hoje e não deu muito certo. Eu faço dar certo. Para que ele cresça, eu tenho que... Para que ele cresça, eu preciso diminuir. Então não tem como... A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Se for para ver em nós, o que seria o reino dividido? É eu querendo mandar naquilo que Deus tinha que... Eu que falo, eu que faço, eu faço com as minhas forças. E Deus está falando, não, filhão, mais calma, fica tranquilo, aguenta mais um pouquinho, mais um tempo. Não, mas eu vou fazer, mas eu vou. Começa a haver uma divisão, né? No Criador, naquele que é para ser o cabeça, e o membro que era para obedecer a cabeça, querendo tomar decisão própria. Você já pensou a tua perna tomando decisão própria? Vocês têm que imaginar isso, irmãos. Eu imagino. Tem que imaginar. Imagina sua perna querendo sair para lá, você não... tua mão. Ainda bem que a nossa mão não tem decisão própria, senão algumas vezes ela vem em nós mesmos. Fecha essa porta. Você entendeu? Quem comanda é a cabeça. Quem comanda é a cabeça. Mas quando Deus não deu esse livre-arbítrio, aí é os membros que decidem se quer que ele continue comandando ou quer amputar. Quer encerrar esse mal. Encerrar esse ligamento. Então é nós que decidimos. E olha como vai ficar mais fácil. Se você deixar para ele, é menos trabalho para você, porque ele é perfeito. Ele é assertivo. Nem sempre o que nós queremos é o que ele quer. Mas o que ele quer, pode ter certeza que é o melhor para nós. É o melhor para nós. Irmãos, eu já tomei decisões por mim. Eu vou porque aqui é o caminho. Aí nós falamos assim, não, é Deus no negócio. Nós falamos no culto passado isso, né? No final, sofrimento, canseira, quebra-cabeça. Então nós precisamos permitir Cristo, permita Cristo ser cabeça. Seja membro e permita Cristo ser a cabeça. Seja membro e permita ser. E pense nisso. Mas eu não sou mandado por ninguém, então você não vai funcionar no corpo. Para funcionar no corpo, o comando vem do alto. Se o comando não vir do alto, não tem como. Vocês entenderam? O que eu estou pregando hoje, estou ensinando hoje você algo muito simples, mas que vai fazer da sua vida, da tua casa, da tua família uma bênção para os teus filhos. Alguém já sofreu na infância? Alguém já teve dificuldade desde a criança, assim, algumas coisas? Talvez alguém não. Talvez alguém foi tudo bacaninha. Mas a grande maioria sofre. Eu sofri. Oh, meu Deus do céu. Eles sofrem. Sabe por quê? Porque os pais não teve maturidade, não estavam em plenitude, não teve entendimento para preparar o caminho para os filhos.
E daí o filho, ele vem de criança, ele precisa crescer rápido em maturidade, para começar a viver as bênçãos e preparar o caminho para o próximo. Então o que eu estou querendo dizer para você, deixando essa palavra entrar no teu coração, vivendo ela, você vai ser abençoado, abençoada. Mas o mais importante, os teus filhos não vão sofrer assim como talvez você sofreu, porque você está preparando eles, está preparando o caminho para eles. Você está anulando todo tipo de maldição, de palavra contrária, de dardo inflamado do diabo, porque você está rejeitando tudo isso. E você está abençoando a vida dos teus filhos. E você está ensinando eles. Então para eles vai ser mais fácil. Amém? Você crê, irmãos? É isso que você quer? Você quer funcionar? Me ajude aí, pergunta para o teu irmão. Você quer funcionar? A cabeça quer que você funcione. Cristo quer que você funcione. Amém? Como algo que a gente fala já há muitos anos. Às vezes nós já tivemos algumas pessoas aqui, que hoje não está mais aqui com a gente, mas nós já tivemos algumas pessoas assim, que a pessoa mal falava. Então assim, às vezes você não precisa estar falando, mas a pessoa mal falava, mas o testemunho é muito bom, a vida de oração é muito boa, então ele está funcionando no corpo, então ela está funcionando no corpo. Por isso que eu digo que nem todos falam, mas é preciso que todos funcionem. Amém? Nem todos precisam estar falando, mas é preciso que todos funcionem. E para que o que está falando funcione, aqueles que cada membro precisa estar funcionando nesse corpo. Aleluia. Vamos pôr de pé, irmãos. Vamos cantar um louvor.